Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus queridos irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo. Hoje é dia 25/3/2026. Queridos irmãos, já estamos finalizando o mês de março, mas nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou e sustentou o Senhor nosso Deus. Somos gratos, meus queridos irmãos, por vossas vidas. Somos uma família comprada, remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E hoje o Senhor preparou mais um dia para fortalecer a nossa caminhada com Deus, um pão quentinho do céu para alimentar nossa vida espiritual. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos que estão mandando mensagem aqui no canal. Glória a Deus, ao Elcimar Teixeira e família, que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua casa. Agradecemos pela mensagem do Miromax. Miromax são os irmãos que estiveram hoje, no dia de hoje, na live, né? Na verdade, o dia de ontem na live, participando conosco e mandando like, mensagem. Tudo isso é importante para o crescimento do canal, fortalecimento desse canal para a glória do Senhor. Nós cremos que a mão de Deus está sobre você e sobre a sua casa. Agradeço ao Roberto Gomes. Roberto Gomes, Deus abençoe sua casa. Roberto Gomes, o Juvenal Gonçalves de Oliveira. Nós temos aqui mensagem do Anderson Rodrigues do Prado, do Cleoberton Moraes, está dizendo a paz do Senhor. Temos a mensagem da irmã Isabel Bandeira, que está agradecendo a Deus pelas orações, pelo seu esposo Agenaldo. Estamos orando, irmã Isabel, pelo seu esposo, para que o Senhor possa concluir. Eu tenho certeza que a mão de Deus já está estendida sobre a vida do pastor Agenaldo, e ele vai concluir a obra. Glória a Deus. A nossa irmã Jocelma Luz está dizendo que ela concorda que a igreja é uma família que faz parte do corpo de Cristo. E juntos vamos cooperando dia a dia para nós ganharmos almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Nesta oração, irmãos, eu quero que os irmãos juntamente orem comigo. Os irmãos estejam orando comigo em relação à filha do Da Silva, do meu amigo Da Silva. Da Silva é um dos companheiros nossos ali do trabalho. Glória a Deus. Estaremos orando por sua filha. Estaremos orando pelo Vini, que é seu filho, e pela Melissa, sua filha. A Melissa está precisando de uma intervenção da parte de Deus, né? Assim como o Senhor visitou várias pessoas no Novo Testamento, o próprio Jesus curou, libertou pessoas de vários tipos de enfermidade. O Senhor pode também dar vitória na vida da Melissa. Ele me pediu, pastor, ore pela Melissa. Inclusive a Melissa, eu apresentei ela na igreja. Quando nós estávamos dirigindo a igreja do Jardim Zélia, ele levou a Melissa até lá e eu pude apresentar a Melissa. Vamos orar pela vida dela para que o Senhor possa fazer uma cura e depois estaremos contando aqui o testemunho em nome de Jesus. Nessa oração, vamos orar pelo Saulo Araújo. Glória a Deus. Saulo Araújo é cantor, servo de Deus, adora a Deus na casa do Senhor. Que Deus continue instrumentalizando sua vida, Saulo. Ele pediu oração pela sua família. Nessa oração vamos incluir também a vida do Arnaldo, sua esposa Gislane, o Rian, a Aline, toda a sua família, a vida do Leonardo de Oliveira, o Valdir Aparecido, a irmã Miriam Miranda, Miriam Araújo, Marli Araújo Cabral, a irmã Maria Gomes está sempre conosco. Irmã Maria Gomes, Deus abençoe sua vida. A irmã Elisângela Aparecida também mandou mensagem aqui. Que Deus em Cristo abençoe. Nossa irmã Eliane Pinheiro, lá da Suíça, esposa do pastor Júlio Gomes. Temos um grande carinho por esta família.
estaremos orando pela vida dos irmãos. E todos vocês inscritos aqui no canal, temos aqui também uma mensagem do Francis Van. Francis Van, que Deus te abençoe. Glória a Deus em tudo. Hoje, meus irmãos, estaremos meditando em uma passagem bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, onde trata aqui de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica, onde eles estavam dando continuidade à obra missionária. A obra essa que não pode sair do nosso coração, as missões, ganhar alma para Cristo, falar de Cristo, a tempo, como a Bíblia diz, e a fora de tempo. Todos os dias nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de orar pelas pessoas, para que vidas possam ser edificadas na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que esse canal tem chegado a lugares remotos, né? Aí no seu estado, onde você está me ouvindo, aqui nesse país, Brasil, com 27 estados e o Distrito Federal. Essa mensagem tem chegado a Portugal, tem chegado à França, à Suíça, à Alemanha, tem chegado à África e vários países onde existem pessoas espalhadas, né, por todos os lugares que necessitam de uma palavra, né, de uma palavra do céu, de uma oração. E isso vai trazendo alimento para a nossa vida. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Querido Deus, nesse instante, nesse início desta oração, estamos aqui, Senhor, clamando a Ti. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos e imaginamos. O Senhor nos abriu uma grande porta, onde ministramos na live sobre o povo que foi cuidado na sua caminhada pelo próprio Deus, a própria mão do Senhor. O Senhor disse que seria glorificado através de Faraó. O Senhor abriu um grande mar vermelho, fez o povo passar e cumpriu uma promessa. Promessa essa que já era transmitida ao patriarca Abraão, que passou ao seu filho Isaque e a descendência Jacó, José. E se cumpriu na vida de Moisés, sendo libertador, mas na sua essência cumpre-se na vida de Josué e Caleb, onde o povo entra na terra prometida, a terra que manava leite e mel. O Senhor tem uma grande porta para esta família, uma porta de cura, uma porta de restauração na família, a salvação do filho, a bênção de Deus no casamento, a prosperidade, como Agur disse: Senhor, peço que o Senhor me dê porção diária, e nós precisamos da porção diária. Não me dê nem a riqueza, nem a pobreza, mas me dá, Senhor, porção diária, mantimento para a gente viver. Senhor, que nós precisamos do cuidado de Deus diariamente, do pão quentinho do céu, que alimenta as nossas vidas. Nesse instante, eu continuo orando pela vida do Agenaldo, eu continuo orando pela vida, Senhor, do Vini, filho da Silva, Senhor, e também, glória a Deus, pela sua filha, a Melissa, que se encontra, Senhor, em uma situação que só o Senhor pode fazer um milagre. Restaura a saúde daquela criança, para a glória do Teu nome. Tu podes e Tu sabes qual é a anomalia que ela está enfrentando nesse momento. E o Senhor é poderoso para restaurar a saúde desta criança e a saúde de todos aqueles que estão nesse momento orando conosco, aqueles que estão nos leitos hospitalares, aqueles, meu Pai, que estão na UTI, no quadro de saúde, Senhor. Ó Deus, que já foi desenganado pelos médicos, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor chega, o cirurgião Jesus Cristo chega na hora certa para completar a obra na vida desta família. Não sabemos como está vivendo este homem, esta mulher, esta oração, Senhor, feita
Ó Deus, há muito tempo a tua filha tem dobrado os joelhos e clamado por cura, por salvação dentro do seu lar, salvação do seu esposo. É a esposa que tem orado pela salvação do seu esposo. É o marido que tem orado pela salvação da sua esposa. É a família, é o pai e a mãe que tem orado pela vida do seu filho. Senhor, para um resgate, para uma transformação, para a libertação dos vícios, está escrito na tua palavra. Senhor, Jesus, está escrito que Jesus Cristo, quando veio sobre a face da terra, ele operou milagres, libertou cativos, oprimidos. Senhor, libertou todos os tipos de enfermidade que estavam assoladas na vida das pessoas e nos deu uma ordem, a ordem imperativa, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Essa ordem nós recebemos da parte do Senhor Jesus Cristo e por isso nós estamos debaixo dessa autoridade, autoridade delegada pelo próprio Jesus. Poramos as mãos sobre os enfermos, é papel da igreja. Senhor, faz parte da igreja de Cristo orar pelos enfermos, porque nós sabemos que nesta era, Senhor, o Senhor continua operando milagres. Entra, Senhor, no lado juvenal, fazendo milagres na vida do Roberto Gomes, fazendo milagre na vida do Jaime Valverde e continue fazendo milagre na vida do teu servo. Abençoe o Glei Max, meu Senhor. Dê vitória, Senhor, ao Miron Max, Senhor, ali na Bélgica. Abençoe, Senhor, cada um dos teus filhos, Leonardo de Oliveira com seus projetos, ao Marcelo Santos, ao Marcelo Nascimento, ao Gregory. Nós oramos nesse instante, Senhor, também pela vida do Nascimento, pelo seu filho, o Brian, Senhor, para que o Senhor possa entrar com providência na vida daquela criança, restaurando a sua saúde para a glória do teu nome, na autoridade do teu nome, Senhor. Nós oramos e cremos que o Senhor está abençoando a Ivone, a tua serva aqui em Itaquaquecetuba, Senhor, a tua filha, Senhor, ali na França, a Ivone ali na França, com toda a sua família. Visita, Senhor, o Leides, a irmã Sueli, ali, Senhor, também a Nemasse na França. Visita o Tiago, seu filho, ali, Senhor, na Suíça. Abençoa o pastor Severino e a sua família. Nós oramos também, Jesus, pela vida do Oséias Santos e a sua esposa, o Andréia. Pai querido, oramos pelos teus filhos aqui no Brasil, ao pastor Jesus Agenaldo, complete a obra na vida do teu filho. Abençoe, Jesus, ao pastor Kleberson, Senhor, ao pastor Edson. Jesus, visita os teus filhos com as suas necessidades. O nosso Deus, com a sua infinita riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoe o pastor Júnior, meu amigo ali no condomínio. Senhor, abençoe, Jesus, de forma gloriosa também, Senhor, o teu servo Adriano Assunção, ele e toda a sua família. Abençoe o teu servo também, Senhor, Saulo Araújo, que as tuas mãos sejam estendidas sobre a sua família, lhe trazendo bênção e vitórias. Senhor, abençoe a Rosângela Souza, continua completando a obra ali, Senhor, nos seus joelhos, continue completando a obra, Senhor, na vida da Maria Gomes, da irmã Zéza, que está sempre aqui conosco no canal também, buscando a tua face. Jesus amado, visita a irmã Nicéia, visita o presbítero João, cada um, Senhor, cada um inscrito nesse canal, dentre os 4.000 inscritos, que o Senhor possa abençoar e aquele que também fará parte deste canal. Não deixe de abençoar os teus filhos com as suas necessidades. Fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, estaremos nesse momento meditando na palavra do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estaremos nesse instante meditando dentro de um tema que o Senhor colocou no meu coração,
os transformadores do mundo. O Evangelho, irmãos, é suficiente para transformar ambientes, regenerar a alma do homem. Mudança de rota, mudança de perspectiva. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus e salvação para todos aqueles que nele crê. O apóstolo Paulo era um evangelista, Silas era um evangelista, Timóteo era um evangelista. A igreja primitiva tinha como pilar fundamental, com base, como princípio, fazer missões, ganhar almas para o Senhor, ganhar vidas, transformar ambientes através do Evangelho. Olha o que diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6. Diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui. Que bom que aqueles irmãos chegaram até aquela região, aquela cidade de Tessalônica. Paulo e Silas, glória a Deus. Eles não precisaram de cartazes, de reputação. Ele chegou àquela cidade, glória a Deus. Mas eles eram conhecidos como aqueles que transtornavam o mundo. O que havia na mensagem de Paulo e de Silas que incomodava tanto o sistema? Incomodava o sistema, mas a mensagem de Paulo e Silas transformava vidas, e esse é o objetivo. Glória a Deus. Aqui há um conteúdo no primeiro ponto que eu vou abordar com os irmãos que incomoda a centralidade da mensagem. O tema central da mensagem de Paulo era Cristo. Paulo, glória a Deus, não contava a história. Paulo, ele pregava as Escrituras. Ele provava pelas Escrituras que Jesus era o Messias, que ele precisava sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Paulo estava dizendo: esse Jesus que fora crucificado, ele é o Messias. Aqui é uma acusação deles, porque eles não entendiam que Paulo estava mostrando ali um outro rei, que não era César, era o próprio Jesus. O Evangelho, então, causou ali alvoroço, porque ele retira Paulo, através da sua mensagem centralizada em Cristo, ele tira o eu do trono, ele tira César do trono, ele tira os imperadores do trono e coloca Cristo como tema central. Quer resposta para a tua vida, quer mudança no teu bairro, na igreja onde você congrega, dentro da sua casa, coloque Cristo como o centro de todas as coisas. A mensagem é uma mensagem que confronta, mensagem confrontadora, que confronta o pecado e coloca a soberania de Deus acima de qualquer coisa. É o Evangelho de Jesus que chegou àquela cidade. E quando o Evangelho de Cristo chega, ele traz um impacto, ele traz transformação, ele traz o alvoroço necessário. O Evangelho de Cristo, ele inverte a lógica humana. O mundo estava de cabeça para baixo pelo pecado, pelas transgressões, pela iniquidade, pelo afastamento do homem à presença de Deus. Paulo e Silas estavam ali pregando uma coisa só: a verdade do Evangelho, a pureza do Evangelho, e colocando o mundo não de cabeça para baixo, mas o mundo no rumo certo,
de cabeça para cima, as coisas organizadas, porque o Evangelho vem trazer uma mudança, uma organização social. Mudança social, a mensagem chegava, não somente a homens, mas a mulheres, e mudava pessoas influentes, mudava a vida dos gregos, e os gregos abandonavam os ídolos, abandonavam a estrutura social, que eles viviam, aquele contexto, daquela cultura. O Evangelho sacudia, o Evangelho mudava a mente das pessoas. Se a nossa fé não gerar alvoroço, se a nossa fé não gerar mudança, nosso comportamento, no trabalho, no seio da família, nós precisamos então questionar se realmente recebemos a mensagem apostólica, se a mensagem apostólica que nós recebemos. Porque às vezes existe aquela frase que diz, pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não causou efeito na vida dele, a culpa não é do Evangelho. Se é o Evangelho apostólico, se é a mensagem cristã, se é a mensagem bíblica, o erro não está na mensagem, está em nós, que não deixamos essa mensagem frutificar no nosso coração. Ou seja, a mensagem caiu à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos, que sufocaram-na e não produziram raízes suficientes. Glória a Deus. Houve um custo ali. Um homem chamado Jasson teve uma coragem. Ele hospedou os apóstolos em sua casa. Jasson abriu sua casa para os pregadores. Olha a coragem desse homem. E pagou o preço por isso. Ele foi arrastado e humilhado ali na cidade. A Bíblia diz, no Sermão da Montanha, que bem-aventurado, feliz, aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Jasson abriu a sua casa para a pregação. A igreja primitiva ali não buscava aceitação, buscava fidelidade a Deus. O alvoroço traz perseguição, mas também demonstra a glória de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Era a coragem daquela igreja de enfrentar os algozes por amor ao Evangelho. Eles carregavam nas suas vidas e cumpria Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber poder, autoridade, graça, para vocês serem o que? Testemunha. E a palavra testemunha no grego significa mártires. Muitos pagaram com as suas próprias vidas, mas para levar uma semente, o Evangelho, para mudança de vida. Glória a Deus. Ser um transformador hoje exige coragem para ser diferente no trem, diferente no ônibus, diferente na igreja, diferente no trabalho, aonde você estiver na faculdade. Ser um transformado exige essa coragem para ser diferente. Você está disposto a sofrer, ser chamado de pessoas que trazem alvoroço, pessoas que trazem transtorno à cidade, ao sistema, para ser fiel a Jesus? E nós vimos isso ao longo da história, Pessoas que são incompreendidas, sofrem perseguições, não é aceito naquele núcleo, não é aceito no meio do sistema. O sistema não serve para ela porque ela é sal. O sistema não serve para ela porque ela é luz. Todos lhe odeiam.
Mas o importante, meus queridos, é agradar a Deus. É fazer a mensagem de Cristo ser conhecida aos corações. É as pessoas receberem Jesus como seu único e suficiente Salvador através da sua mensagem. E Deus quer nos usar nesses últimos dias. O mundo continua, eu concluo a mensagem, o mundo continua precisando de ser transtornado. Não por gritos e não por desordem. Não era o que os irmãos queriam fazer em Tessalônica. Não era o que Paulo queria fazer em Tessalônica. Não era o que Silas queria fazer em Tessalônica. Eles, na verdade, queriam trazer o evangelho, que é organização, que é mudança. Glória a Deus. Ia fechar os lugares promíscuos. E as pessoas iam viver em plena paz, porque o evangelho traz paz. Fecharia, né? Deixaria das pessoas se suicidar, deixaria das pessoas viverem em pecado, iniquidade, porque o evangelho traz isso, uma mudança de vida. Mas o transtorno que Deus quer me usar e te usar não são gritos de desordem, mas é pelo poder de uma vida que proclama Jesus como Rei. Jesus é Rei. Que ao sairmos da nossa casa, para irmos para o trabalho ou para a igreja, as pessoas possam dizer de nós: esses homens, essa mulher, este jovem, esse pastor tem impactado a cidade. E ele chegou na minha casa, no meu trabalho, com uma mensagem de Deus. Pode falar o que quiser dele, mas não pode falar da mensagem que ele transmite. Né? Que acusem, mas não acusem pela falta de compromisso dessa pessoa, mas injustamente. É o que a Bíblia diz, que bem-aventurado é você que está me ouvindo, minha irmã, você que está ouvindo, meu irmão, bem-aventurados somos nós que alguém possa mentir e disser todo mal contra nós. Fique tranquilo, porque os profetas também foram perseguidos antes de vós. Isso aí é perseguição. Isso aí você pode ficar tranquilo. Mas que os homens possam ver a luz de Cristo na nossa vida e que nós possamos cumprir com todas as determinações que foram geradas pelo Espírito Santo no seu coração e na sua mente para você fazer. Continue fazendo. Alguém está sendo transformado. Para alguns é transtorno, mas para outros é transformação. Quem recebe o evangelho é transformado pelo evangelho, é mudado. Não pare, não desista. Talvez nós temos Pedros, João, Marias, Filipes, né? Débora, N pessoas necessitando de uma transformação, e Deus quer me usar e te usar para sermos proclamadores de uma mensagem que transforma o mundo. Que Deus te abençoe nesse dia e que essa mensagem venha frutificar no seu coração e que nós possamos produzir frutos para a glória do nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.